O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. Para que a gente possa sonhar que esse continente um dia vai ser independente, que nunca mais um presidente de outro país ouça falar grosso com o Brasil, porque a gente não vai aceitar. Então é isso que está acontecendo nesse momento. Em relação ao Lula, o impacto é muito grande, porque, na verdade, nós já estamos sentindo esse posicionamento que Lula tem tomado nos últimos dias, essas declarações de que ninguém vai mandar no Brasil, que ele sobre falar grosso, isso aí está claramente evidenciando a angústia, o desespero dele com o fato de que Maduro será a qualquer momento capturado, né, levando em consideração que as autoridades americanas o querem vivo, né, para que ele também chegue a essa posição de tentar negociar uma delação. E aí Maduro vai entregar tudo sobre a amizade dele com Lula, sem sombra de dúvida. Então, nesse momento onde nós estamos na iminência de Maduro ser detido pelos Estados Unidos, gera uma tensão muito alta no governo brasileiro, porque o governo brasileiro não é, como ele tenta se apresentar, um mediador dessa situação. Ele é um protetor do ditador Maduro. Parar de estar abusando do poder da sua caneta para proteger o Lula, sabendo que o Lula tem vinculação com o tráfico de drogas e com o terrorismo internacional. Essa é a fotografia. Parabéns à jornalista Elisa pela coragem, parabéns à juíza Ludmila Lins Grilo por expor isso tudo. Esse fato aqui, na minha opinião, é tão importante, talvez, quanto a aplicação das sanções contra o Moraes, a Lei Magnitsky, sanções OFAC. Porque isso daqui dá margem para várias outras ações, vários desenvolvimentos que podem ocorrer nos próximos dias, semanas ou meses. Os Estados Unidos têm a faca e o queijo na mão para expor uma rede internacional de narcoterrorismo, vinculando até o Irã, o Hamas e o Hezbollah, a Lula da Silva, o PT, Petro, Evo, Kirchner e vários outros atores do Foro de São Paulo. Isso daqui é a materialização daquilo que o professor de Olavo de Carvalho sempre disse, dessas conexões criminosas e ilegais. O Brasil está na mão de bandidos. E o primeiro passo para você derrubar um regime é criar paciência. Vamos falar aqui sobre... Porque eu estou falando dessa questão da pauta global, e eu gosto desse assunto de vez em quando. É bom quando a gente tem menos noticiário para falar dessas coisas, porque são as forças que são quase invisíveis e que vão influenciando os eventos que acontecem no Brasil, e isso conecta a esse novo assunto. Eu diria que nós temos dois networkings aqui que a gente vai tratar. Primeiro, hoje a gente já viu, que é o de combate à desinformação, ou agora desordem informacional. O trabalho dessa turma é proibir que certos assuntos sejam sequer tratados no debate público. E essa turma, são integrantes deles o TSE, as agências de checagem de fato, as decisões do STF, a velha mídia, todo o complexo industrial da censura que se beneficia de forma nababesca. Nós retomamos aqui a manchete sobre como era proibido nas eleições de 2022, por exemplo, que você falasse que o Lula era ligado ao Daniel Ortega, da Nicarágua. Eu fui alvo dessas decisões, por exemplo, na Jovem Pan. Mas existe uma segunda face desse networking na América Latina, que é o networking financeiro, que conecta ao que a gente estava falando antes. Esse é tão essencial para o projeto de poder que um dos principais papéis desse outro networking de combate à desinformação é te impedir a todo custo de falar sobre isso. Mas é claro que a gente vai falar. E a gente vai falar muito sobre. Ontem nós recebemos aqui a Elisa Robson, e eu achei uma entrevista muito curiosa. Ela contou em detalhes circunstâncias e eventos envolvendo o caso do uso do Carvajal, que é o homem de confiança do Hugo Chávez, que agora estaria colaborando com o governo dos Estados Unidos. As coisas que ela citou são absolutamente gravíssimas. Como eu disse aqui, eu trato sempre com um grau de ceticismo, porque não foram apresentadas evidências concretas do que ela está dizendo, do que ele está dizendo, o que ele estaria dizendo a ela. Sequer nós temos acesso, no caso, à fonte primária, nós temos acesso, no caso, a uma fonte secundária. Mas caso essas coisas se confirmem, e eu acho que vocês devem ter acesso a essas informações,
elas indicam um conluio muito forte entre países como Venezuela, Brasil e Colômbia, mais especificamente os movimentos de esquerda desses países. E uma das informações, segundo ela, que o Carvajal teria feito foi que o regime venezuelano, através da PDVSA, a petroleira estatal venezuelana, teria financiado as campanhas do Lula em 2002, 2006 e 2022. Então, nós estaríamos falando aqui de eleições, como foram as últimas, que não teriam sido financiadas somente pela condução parcial por parte do TSE sobre Alexandre de Moraes, somente pelas caixas mágicas das urnas eletrônicas, mas também por interferência estrangeira direta. Ora, não chega a ser uma novidade. Nós já sabíamos aqui que havia ocorrido interferência estrangeira direta no caso da USAID e de várias ONGs que fizeram parcerias com o TSE e com agências fiscais de fato e com a grande mídia, se valendo do dinheiro do pagador de impostos americanos. Mas o que está sendo debatido agora é a interferência direta do narcotráfico latino-americano nas eleições brasileiras. Eu vou repetir, o que está se discutindo agora é a interferência direta do narcotráfico latino-americano nas eleições brasileiras. E eu trago isso novamente porque o que foi dito pela Elisa Robinson ontem, como eu disse, são as palavras da Elisa Robinson, mas foi corroborado em um vídeo divulgado pelo Marshall S. Billingsley, que é ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos para financiamento do terrorismo no primeiro governo Trump. E vejam o que ele disse. Key point here, when you look at the regime that has fostered the socialist plague that has spread across Latin America, it's the Venezuelans. It's corrupt, dirty Venezuelan money that underwrote the Petro campaign. They funneled money into Mexico. They funneled money into Brazil. Once we have democracy restored in Venezuela, all of that subversion money that has been underwriting the socialist campaigns around the region dries up. So does the oil revenues to the Cuban regime, all of the support to the Nicaraguans. We forget about what Ortega is doing to the Nicaraguan people. It's a travesty. So the solution begins. Eu não sei se vocês ouviram, mas se vocês prestarem atenção, a gente começa a ter uma noção muito mais clara sobre a razão pela qual o relacionamento da esquerda com o narcotráfico, que eu abordei no programa de ontem, parece ser tão cordial. Afinal, não é qualquer político que consegue entrar em uma comunidade dominada com traficantes, botar um boné escrito CPX e sair de lá com a maior tranquilidade. Lembrem, nós também não poderíamos falar sobre isso no processo eleitoral. Era mais um caso de desordem informacional. Mas não é a vida como ela é. Graças a Deus eu estou nos Estados Unidos, na terra dos livres e lar dos bravos, e posso falar sobre esse assunto. Porque não é todo político que consegue ter diálogos cabulosos com organizações narcoterroristas.